Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, glórias a Deus, tudo na paz com todos vocês, com a graça do Senhor, glórias a Deus. Por mais um dia, né, amados, estamos aqui. Quero deixar hoje uma mensagem para todos vocês, para pais, para filhos, para esposos e para a família no geral, né? Gostaria de compartilhar com vocês, né? Amanhã é um dia muito especial, que se comemora o Dia dos Pais. Embora sabendo, né, que o Dia dos Pais é todos os dias, que todos os dias é dia de amar e respeitar os pais. Todos os dias é dia de dizer belas palavras, dizer que ama, fazer o que pode para agradá-los e em gratidão por tudo que eles nos faz e nos fez todos os dias, a começar por nos dar as vidas, né? Glórias a Deus. Então, amados, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte, que o Dia dos Pais, né, assim como o Dia das Mães, é um dia muito importante para os filhos, porque a gente comemora e está tudo junto. E Dia dos Pais, meus amados, é um dia especial. É o dia de dizer que a gente ama, que respeita nossos pais. E pai nasceu no coração de Deus, porque faz parte do seio da família e é o cabeça da casa. O pai é aquele que cuida, aquele que ama, aquele que se sacrifica para poder dar o melhor para os seus filhos, aquele que se alegra com a alegria dos seus filhos, aquele que se entristece com a tristeza dos seus filhos quando alguma coisa não vai bem, né? Quando o filho às vezes está andando por caminhos que não agrada ao Senhor e não agrada aos seus pais, os pais se entristecem com aquilo. Então, amados, amanhã eu gostaria que os filhos refletissem nisso e principalmente na questão da obediência, que hoje, né, a gente tem visto muitos filhos que às vezes, na maioria das vezes, influenciado pelas redes sociais, por coisas que têm enchido o mundo e a mente das pessoas, sobre as modas, sobre as novas tendências. Então muitos têm caído e acompanhado este meio. E às vezes a desobediência está imperando dentro das casas e dentro das famílias. E isso entristece muito o coração do nosso Deus, porque o quarto mandamento diz que nós, os filhos, devemos honrar os nossos pais e as nossas mães. Devemos honrar, respeitar, mesmo havendo, mesmo sabendo, né, que às vezes o pai ou a mãe não tem razão daquilo que está falando, mas não tendo razão daquilo que está falando, mas a gente tem, como filhos, temos que respeitar, né, e respeitar a decisão dos nossos pais. Falo isso, meus amados, porque eu tenho meu pai hoje ainda, graças a Deus. Ele tem 94 anos, é um homem que nasceu e foi criado na dificuldade, como muitos, pegou muitas dificuldades políticas no nosso país, vida difícil, né, no campo, trabalhando para sustentar a família, filhos, esposa. Então, é um homem sofrido. Então, ele tem a mente fechada para algumas coisas da atual realidade da nossa sociedade hoje. E eu entendo e o compreendo perfeitamente, porque ele viveu a sua juventude, né, em outros tempos completamente diferente de nós. Então, eu compreendo perfeitamente e eu respeito e aceito as ponderações dele e respeito, porque é o nosso dever como filhos obedecer e honrar os nossos pais, independente da circunstância. Então, filhos, eu falo principalmente para os filhos mais jovens, ame seus pais, respeite, porque o maior privilégio de um filho é ter o seu pai presente, aquele que o ama, aquele que faz de tudo para poder ajudá-lo e aquele que é o ombro que ele pode recorrer quando estiver na angústia, quando estiver na necessidade. Então, a paternidade é um dom que o Senhor nos deu, é um privilégio dos céus na vida de qualquer homem que experimenta a paternidade, que a gente sai de si mesmo para amar incondicionalmente aquele que nós
demos a vida, aquele que Deus nos permitiu criar, que nos entregou nas nossas mãos, para que nós honramos o presente que Ele nos deu e cuidar e mantê-lo na sua presença, principalmente, aconselhando, ajudando a caminhar até que Ele caminhe com seus próprios meios. Mas independente disso, mesmo assim, o respeito deve prevalecer e a união da família deve prevalecer sempre, que a prioridade é o amor, a união entre os pais e entre os filhos. Hoje a gente vê muita contenda entre pais e filhos, brigas, né, desavenças, às vezes alguns filhos e pais que se enfrentam até fisicamente e muitas vezes, né, através de agressões verbais, e isso nos entristece muito. E a gente devemos estar buscando sempre a presença do Senhor dentro das nossas casas, das nossas famílias, para que sejamos honrados naquilo que o Senhor tem nos dado, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então, nós devemos ser gratos. Eu agradeço todos os dias ao Senhor pela minha filha que Deus me deu. Eu perdi um filho em 2012, prematuro, faleceu com 14 dias, voltou para os colos do Senhor, mas o Senhor na sua grandeza, o Senhor na sua sabedoria e poder, 2 anos depois Ele me honrou com a entrada da minha filha na minha vida, no mesmo dia que o meu filho partiu, na mesma data, foi a mesma data que a minha filha, a minha esposa, né, há 2 anos depois, estava dando entrada na Santa Casa, aqui em Juiz de Fora, que esse fato ocorreu na Santa Casa de Belo Horizonte. 2 anos depois, exatamente no dia 14 de setembro de 2014, ela, creio eu, que no mesmo horário praticamente que meu filho partiu, ela estava dando entrada na Santa Casa aqui de Juiz de Fora para trazer ao mundo a bênção nas nossas vidas, que é hoje a Ana Beatriz. E eu dou graças ao Senhor pela minha vida, pela vida da Ana Beatriz, pela vida da minha esposa, porque o Senhor tem nos honrado de maneira sobrenatural. Então, assim como o Senhor fez na minha vida, restaurou aquele que estava quebrado, encheu de vida aonde havia luto, deu honras aonde que havia tristeza e dor no coração. E esse mesmo Deus que operou na minha vida, meus irmãos, que vai operar na sua vida, te dando a vitória, te dando amor, te dando harmonia dentro do seu lar, alegria, contentamento para desfrutar do melhor na sua casa, meus amados. Então, eu deixo essa mensagem para os filhos: amem e respeitem os seus pais, dê a eles todo o valor enquanto eles estão na sua presença, porque quando formos chamados para a glória, nós vamos nos encontrar sim, mas vai depender do nosso coração e de como nós andamos aqui nesta terra, na presença do Senhor, para que sejamos honrados com o reino dos céus, para participar das bênçãos e da glória que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Amados irmãos, eu agradeço a todos pela atenção e que fiquem com essa mensagem de bênção e para poder refletir sobre o dia de amanhã, que é o dia dos pais, em nome de Jesus. Amém. E fiquem com Deus. Glórias ao nome do Senhor.